O reino de Deus é alegria, justiça e paz. Como é que você está? Alegre? Você que está em casa, como é que você está? Seja bem-vindo. Você está feliz, está alegre? Se você não estiver, você está num reino diferente. Porque a palavra diz que o reino de Deus, ele é alegria, justiça e paz. Queridos, faz tanto tempo, eu não lembro a última vez que eu preguei algum texto de Salmos. Acho que eu também nunca vi o Márcio pregar sobre Salmos, né? Em Salmos. E o Senhor, Ele vai falar conosco através de Salmos nessa noite. Eu quero que você abra Salmos capítulo 11. Ele é bem curtinho. Ele é curto e grosso esse texto. Salmos capítulo 11. Ele fala muito sobre os dias em que nós estamos vivendo. Ele diz assim: no Senhor me refugio. É um Salmos de Davi. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, eles armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para os ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, Ele tem o Senhor, o seu trono. Os seus olhos estão atentos. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Sabe, queridos, Davi, ele foi um homem que teve propriedade e autoridade para escrever este salmo. Davi, ele foi talvez seja o maior guerreiro que está relatado na Bíblia. Ele guerreou tanto, derramou tanto sangue, que lá em 1 Crônicas 22, versículos 7 e 8, diz assim: ele dizendo para o seu filho Salomão: meu filho, eu tinha no meu coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim a palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, você não construirá um templo.
em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra, diante de mim. E um pouquinho mais adiante, no 1 Reis 5:3, também diz assim: tu bem sabes, aí agora Salomão falando, que foi por causa das guerras travadas de todos os lados contra o meu pai, Davi, que ele não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, o seu Deus, até que o Senhor pusesse os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, nós estamos diante de um personagem chamado Davi. O cara era bom de guerra, era bom de briga, né? Igual galo de briga, né? O cara era bom. Tanto é que Deus o reconheceu desta forma. Davi foi um homem de guerra, mas também a palavra diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem diferenciado. Tinha seus defeitos? Tinha falha na paternidade? Tinha. Mas ele foi o cara que marcou a história. Davi foi o último nome que o seu pai lembrou. Quando Samuel foi fazer uma visita, o profeta Samuel foi fazer uma visita na casa do pai dele. Ao ponto de Samuel perguntar: você não tem mais nenhum filho? Aí ele falou: eu tenho mais um. E esse mais um estava lá atrás das malhadas, cuidando, pastoreando as ovelhas dos seu pai. Sim, este era Davi. E tem gente, soltam fogos aí para o Senhor, porque às vezes você não precisa ser reconhecido na sua casa. Deus está dizendo: olha, você não precisa ser a bola da vez, não. Porque Deus, os olhos do Senhor, Ele diz aqui, Ele está atento, os seus olhos, suas pálpebras estão abertos. E o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Não importa a tua história, não importa de onde você venha, não importa se você foi rejeitado, se você foi abandonado. Mas Deus vê o coração. E Davi tinha a qualidade daquele homem que ele precisava para aqueles dias. Eram dias desafiadores. E nós estamos vivendo nos dias muito, muito desafiadores. Nenhum de nós passamos por um período em que nós estamos passando hoje. Não há na história algo parecido. Teve um momento de pestes negras e outras pestes que aconteceu, houve toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial. Mas nunca a nível global, envolvendo tantas pessoas, são bilhões de pessoas que estão envolvidas, e vivendo com medo. Nós não temos na história. Quando você viu todo mundo mascarado, parece mandrake. Isso mais parece um cabresto que o inimigo colocou no rosto de cada um de nós do que uma proteção de fato. Sim, nós estamos vivendo esses dias, eu estou aqui de máscara, tudo, porque o Senhor quer profeticamente destruir todas estas coisas nessa noite.
Mas sabe, irmãos, também houve períodos na vida de Davi que ele teve que fugir. Ele fugiu e fugiu duro, gente. E sabe quando foi? Davi já tinha sido ungido rei. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a unção traz perseguição. A graça de Deus sobre você, ele gera perseguição. E Davi, para não ser morto, ele teve que fugir. Mas ele podia enfrentar, ele podia guerrear contra o próprio Saul. Mas havia um princípio de Deus no coração dele, para que os eleitos de Deus, eles não podiam ser tocados. E ele falou, eu fujo para onde for preciso, mas eu não coloco as minhas mãos contra o ungido do Senhor. Porque Saul também havia sido ungido pelo Senhor. Mesmo que naqueles dias a presença de Deus já não estava com Saul, ele era um homem ungido de Deus. E ele falou, Davi falou assim, eu não toco a mão sobre o ungido do Senhor, porque isso gera maldição. Então ele fugiu. E na Bíblia conta também várias situações onde nós devemos fugir. A Bíblia fala assim, cara, foge da mulher adúltera. Lá em Provérbios está escrito várias vezes, foge duro. Foge das paixões da mocidade. Foge, pé para quem tem. Sebo nas canelas, vamos que vamos. Corra, não tenha vergonha. Há momentos que nós precisamos fugir. Assim como Davi fugiu. E ele teve que andar de caverna a caverna, fugindo do rei Saul. Mesmo que nós tenhamos que fugir de caverna a caverna, quando a Bíblia fala, foge, é hora de fugir. Sabe, irmãos, mas uma coisa incrível está acontecendo hoje. Naquilo que a Bíblia diz, foge, a gente não foge. A gente ama esse negócio. E quando Deus fala, vai, e o medo, não, eu não posso. Não vou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, eu não queria pregar hoje. Eu queria mais que nós pudéssemos orar. Talvez mais para o final nós vamos tirar um tempo para nós orarmos. Mas eu quero situar algumas coisas que estão acontecendo. Irmãos, nesta semana nós assistimos de boca aberta, estarrecido, a instalação de uma ditadura de toga no Brasil. E toda essa ditadura, ela foi oficializada e chancelada pela Câmara dos Deputados. Irmãos, a partir desta semana, não há mais liberdade de expressão no Brasil. O terror está sendo instalado. É um tempo de incerteza, tempo de injustiças. Aqui no versículo 2, ele fala assim, eis que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Isto
é uma estratégia de guerra dos ímpios. Mas no versículo 1 diz assim, no versículo 1 diz, foge. O mundo está dizendo assim, cara, foge. Não dê suas caras, foge, esconde. Mas o Senhor está dizendo neste momento, não é hora de você fugir. É hora de você se apresentar para a guerra. Este é o momento, não é o momento de você procurar uma caverna e se esconder, mas é hora de você se apresentar diante de Deus. Deus, eu estou aqui. Eu sou um soldado que você me chamou. Fugir significa mover-se de um lado para o outro, balançar-se, tremer. No dicionário brasileiro diz distanciar-se de uma situação de perigo, de alguém ou de alguma coisa. Então a palavra de ordem liberada em todo o mundo é foge, lockdown, fique em casa, não saia. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Desde o momento em que você foi concebido, sabe, alguns anos atrás, né? Mas sabe quem se apresentou para você? A primeira pessoa que se apresentou para você, naquele momento, quando você foi concebido, alguém chegou e falou assim, muito prazer, seja bem-vindo, eu sou a Dona Morte. A partir de agora, eu vou ser a sua companheira fiel. Desde o momento em que você nasce, a única certeza que você tem é que você vai morrer. É ou não é? E todos nós vamos partir. É a vida. E todos os dias ele vem e ele se apresenta a você. Oi, tudo bem? Eu estou aqui, viu? A Dona Morte vem, eu estou aqui, bem do seu lado. E assim ele vem, matando os teus sonhos, matando os teus projetos, matando a paternidade, matando sua autoconfiança, sua autoestima. E em muitos casos, ele te mata, literalmente. Ele vem todos os dias. Fala assim, oi, estou aqui, hoje vim tirar a tua alegria. Hoje eu vim roubar, eu vim matar a tua esperança. Meu Deus! Você já tinha atentado para essas coisas? Ninguém merece, né? Ninguém merece. Mas é uma realidade. Sabe, o Senhor também fala. Todos os dias Ele fala conosco. Meu filho, minha filha, eu estou aqui.
Gente, eu tenho tanta vida, tanta alegria para te oferecer. Mas a gente não consegue ouvir essa voz. E a gente ouve tão bem a outra voz. Nossa, tem que arrancar essa orelha, não arrancar tudo e trocar, né? Parece. Nós precisamos trocar os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que a gente possa discernir. Porque, gente, nós estamos num novo tempo hoje. E nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. Nós precisamos discernir as vozes que entram por esses dois buracos. E o bichinho, ele não para não, ele é 24 horas. 24 horas. Ele toda hora chega, bate nas suas costas. Estou aqui, viu? Do teu ladinho. Viu como eu falei para você que eu sou fiel? Estou aqui. Eu nunca vou te abandonar. Sabe, nós estamos vivenciando um tempo onde a gente vê tantas injustiças. Injustiças movidas pela aquela torpe ganância. Quero mais, quero poder. Por poder e por poder. Se passa por cima de todos, contra tudo que for estiver na frente. Porque eu quero poder. E as injustiças estão sendo feitas por homens poderosos que se chamam, que se auto-intitulou-se como deuses. Só que a palavra diz, os olhos do Senhor, Ele está atento. Ele está olhando todas as coisas. Porque nosso Deus é Deus de justiça. E Ele vê todas as injustiças que estão sendo feitas. Hoje, quem defende a palavra, quem defende a verdade, o conservadorismo, ele está sendo caçados como bicho. Qualquer dia desse, qualquer um de nós podemos ser caçados. Porque há uma guerra declarada contra a igreja do Senhor. Há uma guerra declarada contra o reino de Deus. E nós somos representantes do reino de Deus aqui. Então, meu irmão, minha irmã, escreva. Você está na mira dos donos deste mundo. E este momento, ele requer uma postura de nós. O salmista Davi começa dizendo, Senhor, em Ti eu me refugio. Então, nós também precisamos dizer, da mesma forma como Davi disse, Pai, eu me refugio em Ti, o Senhor é a minha esperança, você é tudo para mim. E mesmo que alguém venha e diga assim, foge, eu não vou fugir, porque eu fui chamado para a guerra. Porque, Senhor, você confiou para mim o Teu reino, e eu sou guardião do Teu reino, Senhor, sim. Você é guardião do reino de Deus. Porque o Senhor colocou em tuas mãos o reino de Deus. Aleluia. Eu não mereço isso, você não merece isso, nenhum de nós merecemos isso. Mas o Senhor disse, eu quero confiar a você o meu reino. E desde então, eu e você fazemos parte
e representamos o reino de Deus. E os donos deste mundo dizem, fuja como um pássaro para os montes. Ouça, o Senhor está dizendo, agora meu filho, minha filha, não é hora de você fugir. Não é hora de você fugir. Meu irmão, essa semana foi uma semana terrível, está sendo uma semana terrível. Abriu a semana com muitos desastres no Brasil. Acre passou a semana terrível. Abriu a semana. Nós temos orado durante a semana toda pelo Acre. E muitos irmãos lá do Acre têm trazido relatório para nós. Sabe, o Acre, ele está debaixo da maior cheia da sua história. Ele é um estado pequenininho, não é mesmo? Lá na ponta do Brasil, na Amazônia. Você sabe que tem 130 mil famílias desabrigadas? Lá no meio da selva amazônica, um estado humildinho, poucos habitantes. Mas tem 130 mil famílias desabrigadas pela cheia. Nunca se teve uma cheia como está tendo este ano. E a meteorologia está dizendo, mês de março ainda vai ser pior. Mas nós temos orado para que o Senhor envie os teus anjos para reverter essa situação. E hoje nós vamos estar orando também pelos nossos irmãos lá do Acre. Outra coisa, o norte está sofrendo com um ataque violento de Covid da cepa 2. Lá no estado de Acre não tem mais leitos de hospitais. Somatizado com água, 130 mil famílias desabrigadas que têm que chegar nos abrigos. Não pode ter aglomeração, onde vai alojar essas pessoas, essas famílias. Não é só Covid, está com um surto de dengue como nunca vista, malária. Aí a gente fala assim, é o juízo de Deus. Irmãos, o juízo de Deus está sobre o mundo todo, sobre todo o Brasil. Semana passada, um grupo de imigrantes haitianos fez o maior auê na divisa com o Peru. Uma revolta de imigrantes haitianos lá no Acre. A fronteira do Brasil e do Peru está fechado porque Peru fechou a fronteira com o Brasil. Quem está em Peru está isolado. Não tem voo mais para o Brasil, está tudo fechado. A fronteira está fechada. Os foram incitados pela esquerda brasileira. Pelos sindicatos. Então, o Acre está vivendo uma situação de calamidade pública. Amazonas, vocês já sabem, está com aquele acirramento, intenso ataque de Covid e a falta de oxigênio. Muita gente morreu porque não tinha oxigênio para poder respirar. Também está com cheia. Maranhão parte do Maranhão, tem partes de Maranhão que está debaixo d'água. Na zona da mata de Minas Gerais também.
e parte do Espírito Santo. Sabe, querido, talvez vocês não saibam que todos os anos há um orçamento do governo federal que deve ser aprovado. Geralmente isso é aprovado mais ou menos no mês de outubro, novembro de cada ano, para que todo esse orçamento seja aplicado no próximo ano. E no ano passado, a Câmara não aprovou o orçamento para este ano. E aconteceu um segundo erro. Não foi destinado verbas para a defesa civil. Irmãos, isso significa que nenhuma tragédia vai ser assistida pelo governo federal por não existir verbas. Então, o secretário nacional dos Direitos Humanos, Coronel Alexandre Luca, ele é um irmão nosso. Ele chora todos os dias. E ele diz, irmãos, orem para que esse orçamento seja, de alguma forma, seja colocado. Porque nós não podemos fazer mais nada. Tudo que estava ao nosso alcance, nós já fizemos. Mas agora nós estamos impedidos de avançar por questões judiciais. Agora é justiça. Nós temos orado. No meio da pandemia, no meio dessas enchentes, os nossos irmãos brasileiros estão em situações que nós nem podemos imaginar. São famílias, 130 mil famílias só no Acre. Então nós temos orado, anjos, mexam, se move lá em Brasília, onde for preciso mover, para que todo esse orçamento para a defesa civil seja aprovado. Nós estamos orando, não foi aprovado ainda. E essa noite também nós vamos orar juntos também em relação a isso. Porque se um dia tiver uma tragédia aqui em Campo Grande, a defesa civil não vai ter verbas para fazer, porque se ele tirar alguma verba de algum lugar, o presidente sofre impeachment. Então, o inimigo está escondido. É uma estratégia que ele usa. E ele está tirando as flechas em direção aos justos. E nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Precisamos estar atentos nesses dias. Nós estamos assistindo sentadinhos de camarote aqui. Os governos estaduais aumentando impostos como nunca aumentou. Verbas que foi destinado para a saúde sendo desviado como nunca foram desviadas. As pessoas estão enriquecendo por causa dessas coisas. Vidas estão sendo sacrificadas para enriquecer uns poucos. Dói o nosso coração. Nós soltamos fogos, né, quando a Damares foi eleita, escolhida pelo presidente para ser a ministra da família e dos direitos humanos, mas vocês não sabem o que ela passa lá dentro. A perseguição de uma máquina que foi aparelhada para destruir a família. Então, irmãos, nós vamos ter que orar. Ela precisa da oração das igrejas. Precisa da sua oração.
Você sabia que é o único ministério onde não tem grupos de oração lá dentro? Porque o dia que for instalado um grupo de oração, eles derrubam a Damares. Sabe, irmãos, o Brasil está numa UTI. O Brasil está doente. E a igreja brasileira está doente. Acho que vocês receberam a lista dos deputados que votaram para cercear a liberdade de expressão. É assustadora a quantidade de deputados da bancada evangélica que votou para isso. Tem um país da Europa que foi liberado um decreto que dá liberdade à polícia entrar na sua casa para ver se você está usando máscara dentro da sua casa. O governo americano atual disse que o presidente Trump não tinha capacidade de gerir a saúde para tratar as questões do Covid. E a primeira coisa que o novo presidente fez foi liberar um decreto para que as pessoas usassem 2 máscaras, não uma. Nós estamos vivendo um período de ditadura, em nome da democracia. Depois, no versículo 3, ela fala assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Irmãos, o fundamento foi destruído, está destruído. E agora o Senhor pergunta: o que poderá fazer o justo? Deixa eu te fazer uma pergunta: você se considera um justo? O que se pode fazer um justo quando não há mais fundamento? O fundamento no mundo todo caiu. Os Estados Unidos e o Brasil ainda eram os últimos bastiões, defensores da palavra de Deus. Os Estados Unidos caiu. Só está o Brasil agora. É a última fronteira. Em 2 Crônicas 7:14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei. Eu vou perdoar os pecados e sarar a terra. Glória a Deus, toma posse disso, meu irmão. Toma posse. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Ela é bem antiga. Mas ele diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és, Senhor. Vocês conhecem essa música? Essa é do Titio. Não fica rindo não, Yuki. É a música do Titio. Sabe, irmãos, a começar de mim. Essa música diz, é dos vencedores. Talvez você nunca ouviu nem falar dos vencedores. Mas é dos vencedores. Fala assim: a começar em mim, quebra corações, para que todos nós sejamos um.
como tu és em nós. Lá em João 17 diz, Jesus na sua oração falou assim, Senhor, para que todos eles sejam um, para que o mundo veja. Para que o mundo veja. Nós precisamos ser um. Para que onde há frieza, haja amor. Onde há ódio, o perdão. Para que o teu corpo cresça. Sim, rumo à perfeição. Você faz parte dos justos? Aí eu vou fazer igual a Edir Macedo. Sim ou não? Você faz parte dos justos? Amém? Diga amém! Eu faço parte dos justos. Não vai fugir da raia agora. Sabe, meu querido, meus irmãos, nós chegamos num tempo em que nós precisamos nos posicionar. Onde que você vai ficar? Em cima do muro? Se você ficar em cima do muro, você vai ser o primeiro a ser alvejado. Porque quem está de cima do muro, ele está exposto. E é o primeiro a ser alvejado. E a palavra diz, o Senhor prova o justo. Então, gente, se você é justo, você vai entrar numa prova. Não adianta, não tem como fugir disso. Faz parte. É junto com os ímpios, a gente vai sofrer. Então não existe ilha de justos. Os justos, elas têm que se mesclar no meio dos ímpios, para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, queridos, todos nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus, somos justos, aleluia. E nós vamos sofrer também a prova. Aí você vai falar assim, misericórdia, mas é, é a realidade. Gente, então com lockdown ou sem lockdown, você estando em casa ou fora de casa, você pode ser atingido. Estatística pura. Não é porque você está recluso dentro de uma casa que você vai estar protegido, não está não. O medo, ele tem paralisado as pessoas. Mas o medo, ele não tem trazido a proteção para ninguém. E o Senhor faz uma pergunta para nós. É para mim, e essa pergunta é para você. É para você que está em casa. O que você pode fazer como o justo? Sabe, irmãos, eu faço parte do grupo de risco. Eu deveria estar enfurnado na minha caverna. Não deveria estar aqui. Mas sabe, irmãos, um dia, Deus me resgatou. E Ele disse para mim, Aquil, eu confio em você. Eu confio o meu reino para você. Vai, cara, você consegue. E eu disse, Senhor, eu já cruzei o cabo da Boa Esperança. Eu já passei dos 50, estou na casa 200, depois disso a gente nunca sai, né? Nunca sai da casa 200.
Mas eu disse assim para o Senhor: Senhor, você me tirou, está me tirando de um monte de estrumes. E você está dizendo para mim: filho, eu confio em você, o meu reino. Você pega. Eu disse para Deus naquele dia: Senhor, eu perdi toda a minha vida produtiva, preocupando com outras coisas, Deus. Eu nunca aceitei o teu convite. E agora, Deus, eu reconheço. Eu me dobro diante do Senhor. Eu disse para ele assim: Senhor, eu não sei quantos anos você vai me dar, se é 10, se é 15, se é 20. Eu não sei até quantos anos você vai me dar. Mas uma coisa eu quero dizer para o Senhor: Senhor, eu quero tombar trabalhando por Ti, servindo a Ti. Desde então, irmãos, eu sei do risco que eu estou correndo. Mas por amor a Deus que me tirou de um monte de estrumes, eu não posso ficar parado. Eu não posso simplesmente cruzar os braços, entrar numa caverna e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não posso fazer isso. Jesus derramou seu sangue, Ele deu a vida por mim. Ninguém fez isso por mim. Ele fez. E eu disse para Deus: Deus, eis-me aqui. Porque você diz que se arrepender, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nós não estamos precisando da cura da nossa terra. O Brasil está doente. Há gente da sua família que está doente, que precisa da cura do Senhor. Sabe, irmãos, há algumas coisas que a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Nós sempre fomos educados a fazer as coisas acontecerem. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Mas sabe, irmãos, Deus é Deus de estratégia. E para a guerra é preciso estratégia. É preciso estratégia. O Senhor me falou assim: olha aqui, você sempre foi executivo, sempre correu, estava sempre à frente fazendo as coisas acontecerem. Mas Ele diz aqui: veja, a estratégia agora tem que ser outra. E desde o ano passado, quando a pandemia entrou, toda a área executiva das igrejas parou. É ou não é? E o Senhor diz: é preciso usar uma outra estratégia. E esta estratégia não é só para mim, é para você também. Então nós precisamos mudar a nossa mente. Porque nos dias em que nós estamos, ao contrário do que o governo, a sociedade vem pregando e vem dizendo para você: velho, fique em casa, velho, fica quietinho no seu cantinho. Quanto mais quietinho ficar, melhor e mais protegido você vai estar. E Deus está dizendo assim:
A idade não é impedimento para você orar. É no arrepender, é no humilhar, é no orar. É você se colocar nas brechas. Às vezes nós precisamos entrar no lugar desses corruptos e pedir perdão pelos pecados que eles estão cometendo. Isso todos podem fazer, independente da idade, se você tem 70, 80, 90, 100 anos. Todos nós podemos fazer isso. Entrar diante do Senhor em guerra, orar, buscar, dobrar o nosso joelho, chorar por essa nação, porque o Senhor está dizendo assim, é desta forma que vou curar essa terra. Nós estamos vivendo, irmãos, dias em que a igreja está sendo desmoralizado. Há tanta corrupção dentro da casa, das igrejas como existe lá fora. E o Senhor está dizendo assim, eu quero os meus remanescentes. E deixa eu te dizer, você é este remanescente. O Senhor está te chamando nesses dias. Não é para você bater as pernas na rua, nas aglomerações, não. Mas o Senhor está dizendo, arregaça a tua manga, velho, velha, anciãos, jovens. Arregaça a sua manga, bota. Comece a orar. Comece a arrepender pela tua nação, porque eu quero curar esta terra. Não há outra estratégia, irmãos. Muito pode a oração de um justo, você crê na palavra? Não é isso que está escrito? Muito pode a oração de um justo. O Senhor faz milagres todos os dias. Há dezenas de salas de oração na internet hoje. Você não precisa sair nem do seu quarto, nem da sua cama para orar. Mas você precisa arregaçar as mangas. Nós estamos em guerra. Em guerra. Sabe, nós precisamos entender de uma vez por todas que é doando que você recebe. O reino de Deus é dessa forma. Você se doa primeiro para você poder receber. Então o Senhor está dizendo, doe o seu tempo, doe o seu joelho para orar, para arrepender, para chorar, para clamar o Senhor. Você tem autoridade no nome de Jesus. Sabe, eu sempre gostei de orar nos montes, eu gostei do reteté, das coisas loucas, né? Eu busquei muito, não media esforços para isso. Mas eu nunca havia me atentado na necessidade de você ter uma oração consistente. Você entrar nas brechas das pessoas, na brecha de uma nação, de um estado, de uma cidade, para que a terra seja curada. E o Senhor está falando, muda a tua estratégia. Muda a tua estratégia. Porque esta guerra não é vencida pelo que você vai fazer. Mas esta guerra é vencida. Conforme o que está escrito no 2 Crônicas 7:14. Sabe, irmãos, hoje não existe mais tempo de estar dizendo, ter uns caprichos de crente. Ai,
eu não gosto daquele pastor. Ele fala de um jeito, aquele apóstolo. Nossa, aquela igreja. Gente, acabou esse tempo. Deixa eu dizer bem claro, acabou esse tempo, Deus está dizendo. Não é mais tempo de ficar. Ai, eu não gosto dele, não gosto dela. Olha o jeito que ele me olha, olha o jeito que ele fala. É hora, irmãos, de unirmos. Ou nós vencemos, ou morremos. Hoje você tem a opção de entrar em sala de oração que você se identificar. Tem dezenas de salas. Desde madrugada tem salas disponíveis. E que você pode entrar nas brechas de tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo. E você orar. Sabe, irmãos, você não foi chamado por Deus para ser um pedinte, mas um doador. Sabe quem é pedinte? Morre pedinte, sabia? E Deus está dizendo assim, filho, filha, eu não quero que você seja um pedinte, eu quero que você seja um doador. Então doe aquilo que você tem de melhor. Doe ao Senhor. O seu tempo, as suas lágrimas. Doe para se colocar nas brechas das pessoas que ficam só pedindo. Outras que fazem só injustiças. Porque muito pode a oração de um justo. Você é justo porque foi justificado pelo sangue de Jesus. Amém, querido? Então, gente, não tem essa. Fique em casa. Se esconda, se proteja. Fique em casa se você precisa ficar em casa. Mas arregace as suas mangas. Exercite o seu músculo espiritual. Não há outra solução para os dias em que nós estamos vivendo. Há tantas salas que você pode entrar, mesmo aqui na igreja. Tem curso quase a semana toda, né? Essa semana que passou, nós começamos os GFs. Alguns são presenciais, a maioria outros são virtuais. Mas faça parte. Quarta-feira nós vamos começar uma sala de oração exclusivamente na área de família. Se você sentir desejo de orar, você se colocar nas brechas para salvar a família, então você está convidado. Vai ser todas as quarta-feiras, às 20 horas. E assim, está sendo estabelecido várias salas de oração em todas as áreas de influência. Então, todos vocês podem se encaixar num desses grupos. E pode fazer parte. Ah, não sei orar, não importa. Ninguém sabe orar. A gente está aprendendo. A gente acha que sabe orar. Quando você entra numa sala dessa, você descobre que você não sabe orar em nada. Ah, mas não sou pastor. Não importa. Você é um justo, que foi justificado pelo sangue de Jesus. E você representa o reino de Deus, então você é uma autoridade no reino de Deus. E a guerra está travada contra o reino de Deus.
Então, hoje eu queria orar. Orar pelo Acre, pelo norte. São os nossos irmãos acreanos que estão, amazonenses, os manauaras estão passando por momentos difíceis. Imagina se para nós que estamos aqui, acuados por causa do Covid, imagina você perder toda a sua casa. Imagina você sendo atacado não somente pelo Covid, mas pela malária de um lado, do outro lado tem a dengue, do outro lado tem a fome. O que nós podemos fazer? Nós vamos orar hoje. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente só vai sentir a gravidade quando cair em nossas pele, na nossa pele. Ontem eu recebi um vídeo de um irmão lá no Acre, com seu barquinho. Ele colocou uma música de adoração bem alto, e ele estava fazendo o transporte das pessoas que estavam ilhadas para a terra firme. E ele estava dizendo, glória a Deus, Deus é Deus, no meio daquela situação, adorando o Senhor. Então eu vou pedir para que vários irmãos possam orar nessa noite. Eu vou pedir para o irmão Rui, que está orando pelo Acre aqui, por toda essa situação, Acre, Amazonas, Maranhão, parte do Espírito Santo, parte de Minas, todos estão sofrendo, mas em especial pelo Acre, que está vivendo esse momento dificílimo. Eu vou pedir para o pastor Márcio orar em identificação, por arrependimento dos pecados que estão cometidos pelas nossas autoridades, pelas pessoas que representam nossa justiça, para aqueles que nós elegemos para nos representar. Pelas injustiças que estão sendo cometidas. Eu vou pedir também para o irmão Cláudio, está orando pelas famílias que estão sendo tão afetadas por esta coisa chamada Covid, que estão perdendo seus... Tem famílias inteiras que morreram. Tem uma tenente lá de Amazonas, de Manaus, ela disse assim, o meu marido deu uma infecção, ele está internado na UTI, não era por Covid, mas ele estava internado, e a minha filha está com todos os sintomas de Covid, e eu estou sozinha aqui, e lutando, socorrendo a sua família e os outros. Então, irmãos, a gente não tem a imagem da dimensão do que está acontecendo neste Brasil, e nós precisamos orar. Então, eu quero que você ore em concordância com os nossos irmãos que vão estar levantando a sua voz, porque há poder na oração de concordância. Quando você entrar em qualquer uma dessas salas de oração,
Às vezes você nem vai ser lembrado, mas você está ali, orando junto. E há poder na tua oração. E você vai fazer diferença.